Olá, telespectador do Amazonsat, programa Literatura em Foco, gravado aqui no Hotel Blue Tree Premium Manaus. Claro que o hotel nos recebe com este café da manhã, inclusive com café da manhã oriental. Você mora em Manaus? Venha conhecer o restaurante do Hotel Blue Tree. Nosso convidado, professor Marcílio de Freitas, cientista físico da nossa centenária Universidade do Amazonas. Vamos falar de 3 obras importantes. A Ilusão da Sustentabilidade é um livro lançado já há algum tempo, que gerou a sustentabilidade, o homem, a Amazônia e o mundo, lançado nos Estados Unidos da América. Esse livro sai das fronteiras da Amazônia para levar aos cientistas, aos pesquisadores dos Estados Unidos, um pouco da nossa Amazônia, desses pensadores. E claro que vamos falar também do Miguel. Miguel tem uma obra escrita pelo Marcílio, ele é neto do Marcílio e da Marilene Correia, e claro que o Miguel, ele transita nessa história da sustentabilidade ainda no ventre de sua mãe. É um livro que você, professor da rede pública, deveria conhecer, até para tratar com as crianças, como é possível a gente negociar essa sustentabilidade com as crianças. Professor, prazer enorme estar conosco. E eu queria falar inicialmente desse momento especial do Brasil que se recusa a assinar o protocolo de Kyoto, até porque o Brasil não participou da organização desse protocolo e teria que assinar algo praticamente sem conhecer o conteúdo. E hoje nós estamos aqui falando de sustentabilidade, exatamente preservação da Amazônia. Como é que o senhor vê essa atitude do Brasil? Corajosa, irresponsável, enfim, como é que o senhor vê isso? Eu acho que é uma atitude cautelosa, correta, uma vez que a dimensão ecológica da sustentabilidade tem no Brasil, particularmente na Amazônia, uma referência importante, a principal referência mundial. Só para se ter ideia, do ponto de vista numérico, o que significa isso aí? Se toda a Amazônia fosse desmatada, ela liberaria em torno de 200 bilhões de toneladas de carbono. 13% de todo o carbono que está acumulado na atmosfera terrestre desde a antiguidade. O que por si só mostra a importância geopolítica dessa questão. Por outro lado, o Brasil hoje, a maior importação do Brasil, o maior produto de importação do Brasil é o agrobusiness, que tem um papel muito importante na balança comercial do país. Desmatamento zero significa colocar uma série de restrições ao agrobusiness e que, por sua vez, já tem toda uma regulamentação jurídica, política, já estabelecida no país, já negociada politicamente pelo governo, que necessariamente implicaria um impacto econômico muito grande na matriz, diria, econômica, na matriz de ocupação do território brasileiro. Agora, professor, é um orgulho muito grande mostrar para o telespectador, especialmente os telespectadores da Amazônia, foi lançado A Ilusão da Sustentabilidade, um livro a 4 mãos, professora, doutora Marilene Correia, o senhor, e agora, recentemente, lançado nos Estados Unidos, este livro importante que trata da sustentabilidade do homem, da Amazônia e do mundo. Fale das dificuldades de sair da Amazônia e publicar uma obra nos Estados Unidos. Por incrível que pareça, eu não tive dificuldade de publicar a obra nos Estados Unidos. No primeiro momento, a primeira versão desse livro foi lançada em 2003, em colaboração com a professora Marilene Correia e o professor Luiz Marmois, que é um professor francês, e esse livro esgotou muito rapidamente. No ano passado, eu retomei esse projeto, fazendo as modificações, as retificações, as atualizações necessárias, incluindo 3 novos capítulos. Submeti a uma editora dos Estados Unidos da América, o livro traduzido para o inglês, e ele foi publicado em um mês.
numa plataforma mundial, que foi lançado no mundo todo, né, no dia 20 de dezembro de 2013, e agora, no dia 7 de dezembro de 2014, foi lançado o e-book do livro, do respectivo livro. Ele vai ser lançado na versão espanhola, provavelmente até o final do ano, e no próximo ano, até março do ano que vem, também será lançada uma versão na língua chinesa. Professor, qual a motivação para criar esta relação, entender esta relação da ecologia com o desenvolvimento sustentável? Como é que a gente pode entender isso, essa complexidade? Bem, minha principal motivação é o fato de eu morar na Amazônia, ter esse privilégio, né, de morarmos na Amazônia. E a ecologia, ela é abordada no livro de uma forma mais complexa. A ecologia enquanto processo de produção, reprodução e criação da vida. Porque a Amazônia tem um papel fundamental, não só na vida do planeta, mas também na vida das pessoas, no mundo todo. Sob o ponto de vista cultural e sob o ponto de vista ambiental. Ela produz, ela atua, ela tem características que influenciam, né, o clima, a estabilidade climática do planeta, que influencia, digamos assim, os processos produtivos, né, do planeta, que influencia, né, os processos, eu diria, científico-tecnológicos, na perspectiva de se construir um mundo mais equilibrado, culturalmente, né, e ambientalmente. Então, essa foi a minha principal motivação, ver de que forma a Amazônia se insere, né, nesses processos econômicos, científicos e políticos em âmbito mundial. Muito se fala de Amazônia, muito se discute a Amazônia, inclusive de gabinetes. E o senhor fala que a principal motivação é viver na Amazônia. Eu lhe faço a seguinte pergunta: o Brasil conhece esta Amazônia, que representa 50% do território nacional? Bem, eu diria, eu faço duas considerações. Primeiro, hoje, quando eu digo hoje, no contexto que nós vivemos atualmente, as instituições amazônicas já têm projetos para a Amazônia, construídos dentro da Amazônia. Por pensadores na Amazônia. Por pensadores da Amazônia. Evidentemente, muitos deles com colaborações nacionais e internacionais. Então, a ausência de projeto para a Amazônia não é um argumento válido para o não desenvolvimento das políticas públicas na Amazônia. Segundo ponto, a questão central é a seguinte: é quem vai financiar, né, o desenvolvimento da Amazônia. Porque os governos, digamos assim, entregaram a Amazônia para as ONGs. Os governos brasileiros entregaram a Amazônia para as ONGs. Essas são questões centrais, sob o ponto de vista político. Por exemplo, telespectador, o Brasil gastou algo em torno de 1,5 trilhão para construir Brasília. Por que não pode gastar uns 3 trilhões para integrar internamente a Amazônia e incorporar um projeto nacional voltado para o desenvolvimento do país, voltado principalmente para a educação científica, tecnológica, artística, enfim, para a valorização cidadã da nossa juventude? Essa é uma questão interessante, né, a ser posta. Um outro ponto interessante que eu queria colocar é que a Amazônia tem estado ausente, né, do discurso, né, de todos os candidatos ao presidente da República nesse processo eleitoral. O que é uma pena, né, porque todos os países do mundo gostariam de ter uma região como a Amazônia incorporada aos seus territórios. Ao contrário do Brasil, que insiste em negar que ela existe. Ao contrário do Estado, eu diria, dos governos, né, que de alguma forma tem governado o país, que insiste, né, digamos assim, em neutralizar o futuro do Brasil, não investindo na Amazônia. E isso permite que essas ONGs, de países estrangeiros especialmente, ingressem nesse universo. É verdade. Isso potencializa cada vez mais, né, a ação das ONGs, né, no Brasil, que muitas vezes são ONGs bem intencionadas, mas não cabem a elas, né, o papel constitucional
né, que é do governo. Que é do governo, que é do Estado brasileiro, de implantar as políticas públicas na Amazônia, principalmente, né, nas regiões do interior da Amazônia, nas regiões interioranas. Mas tem uma outra dimensão, que os políticos brasileiros, em nível dos estados que compõem a Amazônia brasileira, não têm conseguido formular politicamente e implantar politicamente um projeto político, um projeto de desenvolvimento, aí eu coloco sustentável, né, para a região como um todo. Professor, um livro interessante, um livro que o senhor transita pela sustentabilidade, o senhor traz essa Amazônia à luz dos nossos adolescentes, não só adultos, professores. Me fale um pouco desta obra. Essa foi uma primeira tentativa, da minha parte, de escrever um texto, um manuscrito, um livro, que relacionasse a sustentabilidade e os atributos humanos mais dignos, né? Relacionasse de uma forma ficcional, projetando para o futuro, né, como nós gostaríamos que fosse o futuro, né, de nossos netos, nossos filhos, das crianças, dos estudantes, né, do local que nós moramos, da nossa região, do Brasil, do mundo. E eu construí, dessa forma o livro foi construído, mas valorizando principalmente as dimensões humanas, né, que se articulam com a sustentabilidade. Sustentabilidade é amor, sustentabilidade é ternura, sustentabilidade é desenvolvimento, sustentabilidade é arte, sustentabilidade é cidade, sustentabilidade de família, sustentabilidade de sociedade. Quer dizer, a sustentabilidade é vista como um atributo do ser humano, né, tendo o mesmo papel, a mesma importância, né, dos sentimentos, né, que nos move. O homem, né, que está inserido direção, nessa Amazônia. Isso, na direção da construção de um mundo melhor. E aí entra novamente a Amazônia, porque a Amazônia é fundamental também nesse sentido. Ela tem uma diversidade cultural, a Amazônia Pan-Americana, 250 povos, 250 perspectivas e concepções de mundo diferentes. E concepções, digamos assim, que compartilham com o mundo, né? Conosco, quem vive aqui, com as comunidades, com o Brasil e com o mundo. E nesse sentido, mais uma vez, nós constatamos a ausência do Estado brasileiro na Amazônia. Isso também é falado, é dito, né, no livro, numa linguagem mais apropriada, né, para as crianças, para os jovens. Por que o Brasil não interioriza as suas instituições nacionais, como o BNDES, que está lá do Rio de Janeiro, né, como o Instituto Rio Branco, né, que está lá no Rio de Janeiro, que deveria estar aqui, né, porque aqui nós temos 7 países, fronteira com 7 países, 8 países, 150 povos diferentes, né, é a maior região do Brasil, né, com cobertura vegetal, enfim, com características muito específicas. Então, Miguel representa isso, um ideário humano numa perspectiva iluminista, né, homem, cultura e natureza na perspectiva, digamos assim, invencível, né, indissociável, né, numa perspectiva que valorize principalmente as dimensões éticas, culturais, espirituais da nossa juventude, nossa perspectiva também, e do futuro da Amazônia e do planeta. Agora, professor, projetos para o futuro. O senhor pensa a Amazônia, juntamente com a professora doutora Marilene Corrêa, 24 horas. Eu costumo dizer que a professora Marilene é uma das maiores expressões de quando se pensa a Amazônia. E o senhor convive como esposo dela, como professor da universidade, nesse dia a dia de discussão da Amazônia. O que o senhor está planejando para o futuro com relação a livros? Eu estou lançando um outro livro nos Estados Unidos da América com o nome Sustentabilidade e Modernidade, onde a sustentabilidade ela é discutida, analisada em várias dimensões diferentes. Sustentabilidade de religião, sustentabilidade de cidade, sustentabilidade de educação, sustentabilidade de ciência e assim por diante. Vai ser lançado no próximo ano, também em inglês. Estou com um livro também submetido a Springer, no Brasil, editor Springer, é Amazônia e Nosso Futuro Comum, onde eu centro o processo de análise
sobre hoje, a Amazônia hoje, o que ela representa hoje, em termos, não só para o Brasil, mas em termos mundiais. Esse livro também está sendo construído em colaboração, foi construído em colaboração com a professora Marilene Correia. E nós estamos com o lançamento do livro, previsto, esse livro, os 2 livros que estão sendo apresentados por você, hoje aqui, com o lançamento previsto para a Universidade de Lisboa, final de janeiro, um lançamento no ano que vem na Universidade de Xangai, na China, e 1 ou 2 lançamentos em Paris, na França, ainda em processo de acerto, né? E tem vários convites, tem 5, 6 convites de lançamento nos Estados Unidos da América. Professor, eu fico extremamente emocionado, eu consigo ficar feliz com a felicidade dos outros, porque é uma forma da Amazônia sair daqui através de suas escritas, da escrita da professora Marilene. E, infelizmente, televisão é tempo. Nós estamos chegando ao final do programa e agora o senhor tem a oportunidade de se despedir dos seus alunos, dos seus leitores, especialmente de você, professor, que conhece um pouco da sustentabilidade e transmite em sala de aula diariamente para seus alunos. Quero agradecer imensamente, né, a sua generosidade nesse diálogo, né, fecundo que tivemos hoje aqui. Quero agradecer a Universidade Federal do Amazonas, que é onde eu trabalho, né, meus alunos, meu departamento, meus colegas. Quero agradecer o privilégio de morarmos, né, na Amazônia, de poder escrever sobre a Amazônia, alinhando, né, o nosso coração com a nossa razão. E o privilégio também, né, de falar, principalmente ouvir ainda as inovações, as pesquisas feitas sobre a Amazônia, no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho. E eu quero principalmente dizer aos jovens, né, que amem a Amazônia, estudem a Amazônia, pesquisem a Amazônia, porque o futuro do Brasil passa necessariamente pela Amazônia, independente, né, dos nossos governantes hesitarem ou desconhecer ou fingir que desconhecem isso. O futuro do Brasil, só uma forma do Brasil dar um salto para o primeiro mundo, para ter uma qualidade de vida, digamos assim, equiparável ao dos países do primeiro mundo. É incorporando a Amazônia a um projeto nacional, é acreditando na juventude da Amazônia. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua companhia e, claro, eu quero agradecer especialmente você, telespectador, que nesses 15 anos tem me acompanhado a falar de Amazônia para você, com as obras publicadas em toda a Amazônia. Quero agradecer você que patrocina o programa Importadora TV Lá, a Magistral com Guaraná Regente Zero, que acreditam nesse projeto cultural. Mas, claro, que eu não vou me despedir sem dizer para você que eu estou nas redes sociais. Toda a programação do AmazonSat, você vai lá no YouTube, vai lá nas redes sociais e você pode continuar conosco, nos dando o prazer da companhia. Na próxima semana, claro, eu me encontro com você, novamente, um outro livro falando de Amazônia para você. Um grande abraço e até o próximo programa. Até lá.